Muito bem, pessoal, vamos falar um pouco sobre o teste da comparação de limites para a convergência de séries. Esse teste ele se aplica apenas para séries com termos gerais maiores ou iguais a zero. A versão principal desse teste ela acontece quando, ao calcularmos esse limite, fazendo o quociente de dois termos gerais, a n sobre bn, quando n é para infinito, esse limite é igual a um certo número L positivo, ou seja, não pode ser zero. Se isso acontecer, a intuição é, caso esse limite seja igual a um número que não seja zero e nem vá para infinito, significa dizer que o numerador e o denominador aqui dessa fração, eles têm uma mesma ordem de crescimento, digamos assim. Ou seja, nenhum domina o crescimento com relação ao outro. Nenhum cresce muito mais rapidamente do que o outro quando o n tende para infinito. Se isso acontecer, então, as duas séries são ambas convergentes ou ambas divergentes. Ou seja, se uma converge, a outra converge. Se uma diverge, a outra diverge. Porém, para alguns exemplos, como veremos daqui a pouco, a gente não consegue encontrar um termo geral conveniente de modo que façamos aqui uma fração e um limite como esse, resultando em um número positivo. Entretanto, a gente consegue ainda encontrar a resposta sobre a convergência ou divergência da série nas duas situações onde o limite do quociente seja igual a zero ou de forma equivalente também quando o limite dá infinito. Bom, a maneira mais fácil para a gente memorizar isso é ter essa intuição de que quando uma fração ela tende para zero, que significa dizer que o denominador, no caso aqui o Bn, ele tem uma ordem de crescimento dominante com relação ao crescimento do An, quando n é grande, né? Ou seja, quando o n tende para infinito. Então, o Bn cresce mais rapidamente do que o An. Bom, se você soma termos que são dominantes em termos de crescimento, que crescem mais, e ainda assim essa soma dá finita, ou seja, essa série é uma série convergente, então nossa intuição diz que ao somarmos os termos que têm um crescimento menor, a ideia também é termos convergência aqui. E de fato, isso é o que o teste diz nessa fase. Se o somatório do denominador ali, do termo geral, do denominador, for uma série convergente, o somatório do termo geral ali do numerador também será convergente. De maneira equivalente, se por acaso tivermos uma situação onde o limite deu zero, como está aqui, e a série somando os termos do numerador dá uma série divergente, como nossa intuição é que o Bn cresce mais do que o An, então já que a soma do An está divergindo, está indo para infinito, a soma do Bn, a intuição também é que ela vá para infinito, que a série seja divergente. E isso também acontece nesta situação. Ao fazermos esse limite e tivermos como uma resposta infinito, limite de An sobre Bn igual a infinito, esse limite ele é equivalente ao anterior. É equivalente em que sentido? É a mesma intuição que tivemos lá em cima, vamos ter aqui também no infinito, mas nesse caso o An faz o papel do Bn, pois se esse limite dá infinito, quer dizer que o An cresce mais do que o Bn, o numerador cresce mais do que o denominador. Então a intuição aqui é a mesma. Se o numerador cresce mais do que o denominador, e o denominador, ao somarmos aqui os termos da divergente, quer dizer, ele vai para infinito, a intuição é que a soma do numerador também é para infinito, e isso acontece. O somatório do An também diverge. Ao somarmos o An, se obtivermos aqui uma série convergente, já que o Bn cresce menos do que o An nessa situação, a intuição é que o somatório do Bn também seja finito, que seja convergente, e isso de fato acontece. O somatório do Bn é convergente. Então são essas situações aqui, de maneira geral,
baseada apenas na intuição, sem nenhum formalismo em termos de demonstração, neste caso, mas nós temos uma maneira interessante, prática e bastante eficaz para decidirmos a convergência de série. Vamos considerar esse exemplo prático aqui, onde temos essa série com esse somatório de uma fração com o numerador raiz quadrada de n mais 4 sobre o denominador aqui n ao cubo mais 2n mais 1. Vamos chamar esse termo geral de AN. Vou chamar aqui então AN vai ser igual a esta fração raiz quadrada de n mais 4 dividido por n ao cubo mais 2n mais 1. Bom, se nosso termo geral ele apresenta assim algumas parcelas, como essas daqui, né? Uma soma lá no numerador e outras somas aqui no denominador, a ideia é analisarmos nessa fração quais são as parcelas que realmente vão importar aqui para a convergência. As parcelas que realmente importam são aquelas que dominam o crescimento com relação às demais. Por exemplo, no numerador, nós temos duas parcelas, raiz quadrada de n e 4. Naturalmente, quando n cresce, a raiz quadrada de n vai crescendo também. Vão aparecendo valores cada vez maiores na raiz de n à medida que o n está crescendo. A parcela igual a 4 ela é constante, então ela será sempre igual a 4. Então, lógico, a intuição nos diz que a parcela que vai realmente dominar o crescimento no numerador é a raiz de n. Quando olharmos agora para o denominador, vamos perceber que temos um polinômio, né? N ao cubo mais 2n mais 1. O maior expoente aqui que aparece para o n no denominador é o 3. Então, essa parcela aqui, n ao cubo, ela vai dominar o crescimento com relação ao 2n e o 1 que aparecem aqui. Mesma coisa se tivéssemos aqui uma parcela, por exemplo, com n ao quadrado. N ao quadrado tem um crescimento comparado com n ao cubo irrelevante. Percebendo isso, ao destacarmos ali os dois termos, né, as duas parcelas que são mais importantes com relação aqui à convergência, nós vamos formar o termo geral da série que vamos utilizar para comparar com essa daí, pegando o raiz de n lá do numerador e pegando o n elevado a 3 do denominador. Como a raiz de n é n elevado a meio, a gente pode simplificar aqui essa expressão, n elevado a meio dividido por n ao cubo, logo o n vai ficar elevado à diferença, meio menos 3, né? Repete a base, subtrai os expoentes. Meio menos 3, isso vai dar menos 5 sobre 2. Reescrevendo apenas de outra maneira, vamos inverter aqui a base, colocar 1 sobre n e trocar o sinal do expoente, vai ficar n elevado a 5 sobre 2. Bom, esse é o termo Bn que a gente vai utilizar no teste da comparação de limites. A ideia é, se formarmos o Bn pegando os termos de dominância em termos de crescimento, o quociente de AN por Bn vai se estabilizar, digamos assim, no infinito, ou seja, a tendência é que o limite dê uma constante positiva. Vamos verificar isso daqui então, calculando limite do AN sobre Bn, quando n tende para infinito, né? Que é o naturalmente. Isso vai ficar limite raiz de n mais 4 sobre n ao cubo mais 2n mais 1. Esse é o AN. Vamos dividir pelo Bn, que é o equivalente a multiplicar pelo inverso do Bn. Então, vamos multiplicar por n elevado a 5 sobre 2. Logo, nosso limite ficará com limite. Aqui no numerador, perceba, na primeira parcela,
que aparece aqui, nós temos a raiz de n, que é n elevado a meio. Quando multiplicarmos aqui pelo n elevado a 5 meios, vamos somar os expoentes, meio mais 5 meios, ou seja, 6 meios, 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, temos aqui uma primeira potência, n ao cubo, e vamos ter aqui também uma potência adicional, que será irrelevante para o limite, mas vamos adicionar, que é o 4 vezes n elevado a 5 sobre 2. No denominador, continuamos com n ao cubo mais 2n mais 1. Então, feito isso, a gente percebe a conveniência de nossa escolha para o Bn. Temos aqui agora uma expressão no numerador cuja maior potência, o expoente maior, que é 3, semelhante ao que acontece no denominador. Então, calculando esse limite, se você quiser, por exemplo, poderia até usar a regra de L'Hopital, trocando aí a sua função natural, né, sua sequência, por uma função real equivalente, ou então você poderia dividir em cima e embaixo por n ao cubo, também é uma maneira boa de resolver esse limite, mas de um jeito ou de outro, esse limite já sabemos que será igual a 1. Essas parcelas que aparecem aqui, elas, ao dividirmos pelo n ao cubo, todas tenderão para zero. Essa aqui é a ideia, essa aqui é a importância de se pegar apenas as parcelas dominantes em termos de crescimento para formar o seu Bn. Esse limite sendo igual a 1, em particular é um número maior que zero, logo o teste da comparação de limites diz que as duas séries AN e BN, somatório de AN e somatório de BN, são ambas convergentes ou ambas divergentes. Entretanto, sabemos que o somatório de Bn aí para essa situação vai ser uma chamada P-série, onde o P é igual a 5 sobre 2. Então, P-série com P igual a 5 sobre 2, que é o expoente do n ali no denominador. 5 sobre 2 é um número maior que 1. Sendo um número maior que 1 esse P, essa série será então convergente. O teste para P-série apenas é olhar para o valor do P. Caso ele seja maior que 1, a série é convergente. Caso seja menor ou igual a 1, a série é divergente. Sendo essa série convergente, a série original aqui também será convergente, garantida então pelo teste da comparação de limites. Bom, vamos avaliar agora essa série somatória de ln sobre n ao quadrado, que já estudamos em outro exemplo, em outro vídeo. Porém, agora vamos resolver este exemplo sobre a convergência dessa série, usando o teste da comparação de limites. Bom, perceba que essa série não se encaixa no padrão do exemplo anterior, porque nós não temos aqui parcelas que possamos eliminar por não ter um crescimento tão rápido quanto as demais parcelas. Nesse caso, então, a maneira como resolvemos o primeiro exemplo não vai se aplicar para esse de cá. Além disso, uma coisa que é importante aqui lembrarmos é que o Ln é uma função que cresce mais devagar do que qualquer potência. Ou seja, o limite do Ln de n dividido por n elevado a qualquer número positivo, quando n tende para infinito, esse limite sempre dá zero. Isso aqui vai ser importante para a gente. Por que ele será importante? Porque o Bn que iremos construir a partir disso vai ser pensando em montarmos uma fração igual a essa, cujo limite dá zero, e aí utilizarmos uma parte do teste da comparação de limites. Então, o Bn conveniente para fazermos essa comparação deve ter um padrão do tipo 1 sobre n elevado a algum número aqui, algum número conveniente. Lembrando que essa conveniência vai vir daqui. Queremos fazer a divisão AN sobre BN, depois tomar o limite, e lembrando que o AN sobre BN ficaria então Ln de n dividido por n ao quadrado, e se o Bn for
uma expressão como está aqui em cima, vamos multiplicar isso então por n elevado a esse expoente conveniente aqui. Qual é a conveniência de escolhermos esse expoente? Esse expoente ele será de tal forma que esta fração n elevado a esse expoente sobre n ao quadrado resulte em um termo positivo, para que tenhamos então um limite semelhante a esse aqui do lado esquerdo. Pensando nisso, uma maneira de construirmos esse nosso expoente seria tomarmos, por exemplo, um número 3/2, 1,5, por exemplo, um número menor do que 2. Sendo assim, colocando aqui esse 3/2 no expoente do n, essa fração ficaria assim, ln de n dividido por n elevado a 3/2 dividido por n ao quadrado, isso vai ficar n elevado a meio. Como vimos anteriormente, essa fração ela tende para zero. Ln de n dividido por qualquer potência de expoente positivo em n sempre tende para zero. Perceba também que esse somatório do Bn, somatório de 1 sobre n elevado a 3/2, é uma p-série com p igual a 3/2, logo convergente. P-série com p igual a 3 sobre 2, portanto, converge. Se essa série, cujos termos crescem mais do que a do AN, é uma série convergente, o teste da comparação de limites também garante que o somatório da AN é convergente, terminando, portanto, o exercício.